Olá Vera, bom dia. Seja muito bem-vinda a Bom, este episódio do Inquietação. Como é que estás? estou bem, e tu? Também, tudo bem. Olha, antes de mais, obrigada por te juntares a esta viagem, por te juntares a bordo. E agora, para começar, para quem eventualmente não te conhece e quer também conhecer-te, quem é que é a Vera Pessoa? Então, esta foi uma pergunta complicada, não é? Porque normalmente eu começo sempre por me apresentar como profissional, mas eu acho que o mais importante de dizer, e já que eu valorizo tanto esta questão da família, realmente é dizer-te que sou esposa do Sérgio desde 2023, que foi quando nós nos casámos pela igreja. Sou uma pessoa que efetivamente valoriza muito a família, como eu estava a dizer, ponho sempre esse pilar na minha vida em primeiro lugar. Acredito que o trabalho pode esperar, mas o tempo que passamos com as pessoas que amamos, não. Então, sou uma pessoa que valoriza muito isso, que preza muito pelo tempo de qualidade que tenho com as minhas pessoas mais próximas, que gosto muito de estar sozinha também, gosto muito de ter o meu momento de paz, tranquilidade, mesmo cá em casa, passando 24 horas por dia com o Sérgio, porque trabalhamos juntos, acabamos sempre por ter muitos nossos momentos individuais, porque prezo muito por isso. Sou bastante reservada, apesar de não parecer, e de eu ter este à vontade no meu negócio, realmente sou uma pessoa mais introvertida, mais reservada, até ao momento em que conheço bem a pessoa que está do outro lado. Depois já sou super solta, super extrovertida, adoro falar. Portanto, se me derem essa liberdade e se eu sentir essa confiança, se fizer match com uma pessoa, eu vou ser uma pessoa bastante faladora, bastante extrovertida. Portanto, realmente acho que isso é assim o que eu mais posso trazer da Vera como pessoa. E que me descreve muito nos bastidores do negócio, e que nem sempre passa totalmente para o meu negócio, para a Vera Empresária, porque realmente há momentos para tudo e eu acredito que no meu trabalho, pelo posicionamento que eu quero criar, preciso de ser um bocadinho mais expansiva, mais extrovertida, então a Vera profissional acaba por assumir essa posição. No fundo, temos aqui também várias skins, como se costuma dizer, também dependendo Exato, dos nossos contextos. Portanto, acho que faz sentido. Pegando então certo. agora noutra skin que tu tens, a tal Vera profissional, como é que tu a descreverias? Então, eu começo sempre por dizer que sou mentora de negócios. Acho que isso é o que mais me descreve, apesar de ser um bocadinho difícil às vezes para quem está por fora deste mundo de mentorias e consultorias e do mundo digital no geral, ser um bocadinho difícil de compreender, mas o que eu costumo dizer é que eu ajudo empreendedoras, sobretudo mulheres, a escalarem os seus negócios, a fazerem os seus negócios crescer e a ter mais resultados. Portanto, tento explicar dessa forma. Ainda não encontrei uma descrição ideal para quando me perguntam, alguém fora do digital, sobretudo, o que é que eu faço. Eu normalmente digo que tenho uma empresa de marketing e de publicidade porque é a melhor forma que nós temos para explicar aquilo que fazemos. Depois as pessoas acabam por ficar surpreendidas por perceberem que já é uma coisa que está bem estabelecida no mercado, que já tenho uma presença forte no digital, mas eu essencialmente escrevo-me como mentora de negócios. Não comecei dessa forma, o meu negócio, comecei como gestora de redes sociais e foi uma coisa que eu percebi rapidamente que não queria fazer, porque fui, fui percebendo que o trabalho de fazer pelo cliente não era o que me dava mais gosto de me explicar como fazer e definir estratégias e ajudar a pessoa, de uma forma mais macro. Eu acredito que o trabalho de uma gestora de redes sociais é extremamente importante, porque realmente, às vezes, as pessoas que não têm esse conhecimento, ou que não têm essas skills, ou até que não têm esse tempo, precisam muito de ter alguém nesse sentido no negócio, mas percebi logo, um ano após começar a empreender, que o que eu queria mesmo era dar orientação e dar formação. Portanto, hoje. O meu negócio assenta muito nisso, sobretudo na orientação e no acompanhamento, em mentorias e consultorias, mas também adoro ensinar.
Portanto, eu acho que isso veio muito de trás até, que também é uma característica minha como pessoa. Eu lembro-me que a primeira vez que eu decidi empreender, eu disse à minha mãe que queria começar a dar explicações. Então comecei num espaço que tínhamos lá em casa, e pus assim alguns papéis em cafés e tudo. Nós moramos num meio muito pequenino e surgiram algumas crianças, então eu gostava de estar ali com elas, a explicar, tinha alguma paciência. Agora não sou essa pessoa paciente. Portanto, eu não me imagino a trabalhar com crianças neste momento, mas adoro trabalhar com adultos que já têm objetivos, que são proativos. Então, isso também é algo que eu procuro nas minhas clientes, faço sempre esse filtro. Engraçado dizeres isso porque não nesse âmbito que tu estavas a dizer, mas eu também comecei um bocadinho assim, que era. Eu sempre tive essa vertente porque adorava crianças, eu queria trabalhar com crianças e acabei a trabalhar com adultos porque, de facto, acho que as coisas na vida vão mudando e isso também é curioso Exato. de percebermos nos outros também. É Já foste verdade. falando aqui um bocadinho do teu percurso profissional, sobretudo o atual, mas como é que tudo começou? Assim, lá atrás, como é que tu entras no mercado de trabalho? Se é que tiveste também essa experiência dita mais convencional, se começaste logo a empreender, como é que foi o teu percurso? Então, não tive, posso já dizer isso, não tive a experiência convencional. Eu acabei, a minha licenciatura em Jornalismo e Comunicação, em 2019 e apanhámos ali uma fase em que eu tinha decidido, por imensas circunstâncias da vida, que depois do meu primeiro ano de faculdade, que foi em Coimbra, eu tinha decidido fazer o curso à distância, portanto, quase num regime de e-learning, mas muito de forma autónoma, porque a universidade não tinha em si essa possibilidade. Então eu falei com o meu diretor de curso, disse-lhe que estava disposta a assumir essa responsabilidade. Um, e que iria fazer todas as cadeiras por exame. E pronto, foi uma loucura um bocadinho na altura, hoje percebo isso, mas correu muito bem, consegui acabar o curso com uma boa média e ao mesmo tempo perceber, estando de fora e não estando tão envolvida no curso, eu percebi rapidamente que jornalismo não era uma coisa que eu quisesse exercer, porque não me ia permitir ter sempre à vontade este meu lado criativo, por causa de todas as regras que existem no jornalismo, códigos e tudo mais. Portanto, eu percebi logo que não era uma coisa que eu queria exercer e que queria algo que me desse mais essa liberdade criativa. E o marketing sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu sou criadora de conteúdo desde 2012, já tive vários blogs, já tive canais de YouTube diferentes, agora este ano decidi voltar, mas efetivamente a criação de conteúdo sempre esteve muito presente na minha vida e eu sabia que o marketing digital era uma coisa que me chamava a atenção. Então, assim que eu saí do curso, esses foram os empregos que eu comecei a procurar, muito em contexto de agência de marketing e também até de atendimento ao público, porque era uma das vertentes, a parte mais de relações públicas até era uma das vertentes da licenciatura também. Só que percebi que na área do marketing não iria encontrar trabalho se não tivesse uma base académica em marketing. Então, isso deixou-me bastante frustrada e eu lembro-me que na altura pensei, eu sei fazer isto, porque é que não me estão a deixar ir para a frente? E pronto, decidi começar a fazer por conta própria. Eu já tinha muita vontade com gestão de redes sociais. Na altura que eu conto sempre isto, em vez de começar um perfil no Instagram para divulgar ou uma página no Facebook, eu literalmente criei um anúncio no LX a falar sobre os meus serviços e os meus primeiros clientes vieram a partir daí. Só depois, um mês ou dois depois, é que eu criei o meu perfil no Instagram, criei a Amália, que foi a minha agência de gestão de redes sociais, e eu tenho muito orgulho nesse processo, porque efetivamente eu nem sabia que existia esta possibilidade de fazer consultoria e mentoria, por exemplo, ainda antes da pandemia era uma coisa que se falava muito pouco. De cursos no digital, de orientação para negócios, e depois teve um boom e eu comprei um curso logo no início de 2020, sobre dar consultoria e mentoria e fiquei fascinada com aquela possibilidade e pensar, meu Deus, eu posso estar a orientar outras pessoas em vez de estar necessariamente a fazer por elas, porque às vezes é difícil era difícil inclusive cobrar um preço alto.
Depois, com a entrada da pandemia, ali em março também, a maior parte dos meus clientes deixou de poder pagar aquele serviço mensalmente, não é? Porque não tinham o espaço aberto. Eu lembro-me que tinha duas cabeleireiras na altura, uma pessoa que trabalhava com mobiliário, e uma pessoa que fazia decoração de festas. Portanto, eram tudo coisas extremamente limitadas por aquilo que estava a acontecer no mundo. E eu percebi, não, preciso de ter aqui outra fonte de rendimento. E então comecei a aplicar o curso, comecei a fazer consultorias, análise de perfil, algo bem básico, mas apaixonei-me por esta área e foi essencialmente assim que eu depois deixei também a gestão de redes sociais oficialmente em 2021 para me dedicar só a isto. Já que falaste aqui então esta migração para o digital, que no fundo fez muito parte da Foi tua vida, não logo, é? Tu não foi uma coisa que, exatamente. por exemplo, no meu caso, eu tive um emprego mais convencional, sendo que não foi puramente convencional, né? Mas foi algo mais por aí. Depois é que migrei para o digital. E então tu atualmente estás no digital, já tens uma empresa montada, tudo mais. Como é que é e como é que foi empreender e agora ter uma empresa? Como é que te sentes relativamente a isso? Como é que é a tua experiência? Como é que é o teu percurso? Podes-nos falar dos altos e baixos, se assim entenderes. E como é que está a ser também este caminho que não é sozinho, também é acompanhado pela agora teu marido? Como é que tem resultado isso? Como é que tem sido? Como é que é esta experiência toda? Olha, acredito que o meu percurso, como o de toda a gente, foi feito e está a ser feito por altos e baixos. Não há volta a dar e eu acredito muito que o crescimento de uma empresa, de um negócio, nunca é linear e também não é sempre a crescer, não é? Nós temos ali momentos em que precisamos de repensar as coisas, repensar a rota. Ehm, Felizmente, a partir do ano 2023, mais ou menos, nós conseguimos contrariar um bocadinho essa tendência de oscilações, mas falando do que está para trás, efetivamente, em 2021, então, eu decidi começar só a abraçar esta questão de consultorias e mentorias. Entrei numa mentoria de grupo em maio de 2021, para aprender como estruturar mentorias de grupo ou programas de acompanhamento e lançar. E então foi aí que eu tive contacto com os lançamentos, com este método mais convencional, que quem me acompanha hoje sabe que é uma coisa que eu não defendo de todo, porque efetivamente 2021 foi um ano em que houve um crescimento muito grande e depois uma queda muito grande também que afetou totalmente a minha saúde física e mental. Então, eu aprendi como fazer o lançamento da forma mais tradicional, e implementei e tive resultados, efetivamente. Fiz duas turmas de mentoria com mais ou menos 12 pessoas cada uma, com um ticket mais ou menos de 150 euros, portanto era um ticket baixo, mas ainda assim era uma mentoria de um mês. E eu estava feliz com aquele formato, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, só que o método que eu aprendi nessa mentoria, foi a primeira que eu fiz, era de lançar todos os meses novas turmas, e aquilo foi extremamente desgastante e prejudicial para mim, a ponto que se eu tivesse a lançar, eu estava a ter rendimentos. A partir do momento em que eu parei porque realmente fiquei doente, o meu negócio foi totalmente a zeros. Isto foi literal. Portanto, eu tive ali 3 meses, 4 meses em que não ganhei absolutamente nada, porque o meu negócio dependia só daquele formato de venda. Portanto, esse ano foi bastante impactante para o meu negócio, sobretudo esse último semestre. E depois, em 2022, nós tentamos fazer uma série de coisas, para remediar. Então, foi um ano ali de tentar perceber o que é que nós estávamos a fazer. Eu lancei outro curso, já de forma um bocadinho adaptada, no início de 2022, que também correu mal, mas que me trouxe muitas aprendizagens. Uma delas foi que um dos bónus desse curso, era o Stories para Vender, que hoje é o nosso infoproduto best-seller, tem mais de 2.500 alunos. Portanto, foi efetivamente um produto que, depois de eu o tirar de bónus e o pôr a vender sozinho, ele funcionou extremamente bem, muito melhor do que o que estávamos a pensar. E também me deu uma estrutura de entender o que é que eu precisava de fazer. Nessa altura eu achava que precisava de
eh, entregar muita, muita, muita coisa. Esse curso tinha mais de 100 aulas, era mesmo muito completo. Só que depois as pessoas não implementavam porque não era prático. Então, deu-me ali muitas bases para perceber que erros é que eu estava a fazer. Nós tentamos implementar uma mentoria em grupo nesse curso para tentarmos remediar, não funcionou. Então, houve ali uma série de coisas que nós precisamos de fazer. Nesse ano, curiosamente, ao mesmo tempo em que todas as coisas internamente estavam a correr mal, eu comecei a vender muito bem as minhas consultorias para negócios individuais, pontuais e tinha muita procura por este serviço. Então o negócio foi crescendo nesse sentido, com base muito nestas consultorias. Tinha muito bons resultados para mim e para as minhas clientes. Na altura já estava a cobrar, acho que era 130 euros na altura. Portanto, conseguia ter um bom rendimento. Depois lançamos os stories para vender em junho. Também foi um pico de vendas. Lancei a minha academia, lancei o e-mail de clientes. Foi um ano em que nós experimentamos muita coisa e que muita coisa funcionou, efetivamente. Todos os lançamentos que eu fiz depois com o método que hoje nós ensinamos na Impulse, funcionaram muito bem, foram muito leves, não tinham a sobrecarga de conteúdo, lives e tudo mais que eu precisava de ter no lançamento tradicional. Então, 2022 foi um ano que, apesar de tudo, nos trouxe bastante crescimento. E depois, em 2023, então, eu decidi assentar um bocadinho e reestruturar o meu posicionamento, porque eu até então estava a trabalhar com todos os tipos de empreendedoras, inclusive lojas online, produtos físicos, tudo mais, que era uma coisa que não me dava tanto gosto de fazer. Eu gosto mesmo de trabalhar com serviços e infoprodutos. E então, em 2023, eu procurei uma mentoria individual para fazer esse reposicionamento. E uma das primeiras coisas que nós percebemos era que eu precisava mesmo de me posicionar como mentora, porque as pessoas estavam a olhar muito para mim, associada aos stories para vender, que eram produtos de ticket muito baixo. Então, eu fiz todo esse trabalho e para me posicionar como mentora, eu sentia que precisava de ter uma mentoria, então nós decidimos fazer o lançamento da Impulse em abril de 2023, que foi um lançamento que nos deu muita autoridade. Eu fiz uma série de vídeos em Reels, que foi o Diário de uma Mentora, que contava a minha história, basicamente, sempre com a dualidade de antes e depois de eu ter construído o meu modelo de negócio. Então funcionou muito, muito bem. O lançamento da mentoria foi um sucesso e até hoje nós temos tido esse crescimento um, constante, sem sentirmos grandes dificuldades e percalços no caminho. Claro que surgem sempre, há sempre estratégias que não funcionam, há sempre coisas que nós tentamos implementar e dão para o torto, mas inclusive o ano passado conseguimos fazer o nosso primeiro evento presencial, o Enchanté, portanto estou muito contente com o percurso a partir de 2023 com este crescimento, mas efetivamente eu sei que, que é provável que surjam mais obstáculos no caminho, mesmo que não sejam coisas tão impactantes, e acredito que não vão ser porque hoje nós temos outro conhecimento e outra experiência, mas ainda assim, há sempre esses desafios. Mesmo quando temos uma equipa, mesmo quando temos tudo estruturado, os desafios continuam a surgir. Até porque são naturais e até pode dar-se o caso de tu chegares à conclusão que, ok, agora não quero ir por aqui, faz-me sentido Exato. fazer outras coisas, portanto acho que é um ajuste normal que certamente também acontece a nível pessoal e noutras áreas da tua vida e faz tudo parte. Completamente, concordo com isso. Em fato, nós, como pessoas, estamos sempre a evoluir e a perceber o que é que nos faz sentido e o que é que não faz. Portanto, como empreendedoras, também vamos acabar por passar por esse processo. Sim, sim, completamente. Estamos aqui a falar então desta parte do empreender e, no teu caso, no facto de já seres empresária. E eu acredito que há características, há competências comuns a qualquer uma destas valências do digital ou do empreender ou do trabalho por conta própria. Quais seriam então essas três características ou competências que tu achas que estão assim presentes e que fazem falta também às empreendedoras? Olha, eu começo por falar de resiliência, porque efetivamente acho que é uma coisa que precisamos de ter, não só na nossa vida, e acho que isso aplica à vida como um todo, em qualquer área, mas
num negócio isso tem mesmo que acontecer. Porque se nós olharmos à nossa volta e percebermos a quantidade de empreendedoras que começam a fazer uma coisa e desistem no primeiro mês ou nos primeiros 2 meses porque aquilo não está a funcionar, são muitas mais do que aquelas que efetivamente persistem e esperam por ver resultados. Então, a resiliência eu acho que é extremamente importante para nós nos conseguirmos manter focadas, manter no caminho e perseguir os nossos objetivos. Claro que não uma resiliência que ignora tudo o que está à nossa volta, todos os fatores, não é? É importante nós analisarmos, é importante testarmos e procurarmos coisas novas, mas a partir do momento em que nós temos um plano a seguir, temos que seguir aquele plano para tentarmos ver resultados e depois ir fazendo ajustes no caminho. Portanto, para mim, a resiliência em primeiro lugar. Acho que depois uma questão de coerência também na nossa comunicação, no nosso percurso, no nosso posicionamento, porque isso foi uma das coisas que me trouxe até aqui a construir uma comunidade e a ser reconhecida pelos meus valores. Portanto, se eu tivesse a comunicar uma coisa hoje, outra coisa amanhã e que fossem coisas completamente discrepantes, não ia passar credibilidade nenhuma, não é? Porque as pessoas não iam conseguir ter essa confiança em mim. E eu vivo muito aquilo que eu ensino também. Então, tudo o que eu trago no meu posicionamento e que eu defendo são coisas que eu aplico na minha vida e que depois também levo para as minhas mentoradas. Então, são valores que estão muito presentes em mim e essa coerência, no geral, eu acho que é muito importante. E depois, por último, eu não diria que é uma característica ou uma competência, mas há algo que nós precisamos de fazer que é assumir o risco também das nossas ações. Nós sabemos que todas as ações vão ter uma consequência, às vezes vai correr muito bem, às vezes vai correr muito mal, mas o meu percurso até hoje, como eu estava a dizer, também me fez entender que eu precisava de assumir essa responsabilidade e esse risco. Mesmo tendo todas as ferramentas, muitas vezes nós vemos profissionais que ficam travadas porque se eu fizer aquilo vai correr mal, se eu fizer aquilo e dá para o torto. Às vezes vai dar e é normal. E é por isso que é tão importante termos mentores para nos acompanharem no processo e também nos ajudarem a ajustar a rota, que muitas vezes é, é necessário porque nós estamos ali a bater numa tecla e vemos que aquilo não está a funcionar, mas ou desistimos ou continuamos a bater na mesma tecla. Quando temos mentores, nós temos ali alguém para nos dizer: olha, se calhar já chega de testarmos isto, vamos testar outro caminho e perceber se dá certo. Então, assumir o risco, assumir a responsabilidade, eu acho que é muito importante para nós conseguirmos fazer a empresa crescer e para tomarmos decisões que podem ter impacto direto na nossa faturação ou não, que obviamente é sempre aquilo que nós pensamos em primeiro lugar, mas depois, a partir do momento em que temos pessoas a trabalhar connosco, em que já temos essa responsabilidade também com outras pessoas e tomamos decisões que vão além de vou vender uma consulta por 50 ou por 100 euros, né? Tem um impacto muito maior na empresa. Precisamos na mesma de ter isso e eu acho que é ideal nós conseguirmos começar a construir isso desde o início, desde que começamos a empreender. Faz todo sentido e acho que transportaria até isso para a carreira convencional, porque qualquer uma dessas três características, competências, se adequam perfeitamente a qualquer contexto profissional e acho que fazem super falta também nesse espaço. Concordo, não tendo essa experiência. O Sérgio teve essa experiência, não é? Ele só se despediu em 2023 para vir trabalhar comigo a full time. E eu acho que as coisas que eu valorizava nele como profissional, e que eu sabia que queria trazer também para a empresa, muitas delas estavam relacionadas com estas três competências. Então, faz todo o sentido nós trazermos isso para a nossa vida e depois também assumirmos este nosso negócio como realmente algo sério e que nós precisamos de encarar como se fosse como se fosse um trabalho convencional, digamos assim, que eu sinto que muitas vezes as pessoas, por empreenderem, se desleixam muito e deixam de assumir estas responsabilidades, mas é precisamente o contrário. Quando temos o nosso projeto, o nosso negócio, precisamos ainda mais assumir essas rédeas. Então, concordo muito contigo.
Completamente, concordo também com essa questão que estás a dizer que no empreender há mais liberdade de facto, mas também há muita mais responsabilidade, portanto, em Totalmente, absoluto. Pegando totalmente. então aqui outra vez nesta tua questão da mentoria e de seres mentora, no teu negócio tu és mentora, já fomos falando sobre isso, mas como é que tu descobriste essa veia, como é que descobriste essa missão e como é que tem sido também esse papel e como é que tu te sentes nesse papel? Olha, sinto muito bem. É Imagina uma que sim. coisa que eu amo fazer mesmo. Como é que eu descobri isto? Eu não sei se houve um momento em que eu me deu um clique, sabes? Acho que foi muito natural. Como eu já disse, eu comprei aquele curso sobre consultorias e mentorias em 2020 e na altura, pronto, eu estava muito a descobrir o que era aquele mundo. Eu não estava propriamente a saber, já que ia querer fazer aquilo, ou que queria fazer em grupo, ou queria fazer individual. Mas a partir do momento em que eu comecei a dar as minhas primeiras consultorias, sobretudo consultorias que eram mais de orientação mesmo, porque no início eu não sabia como é que eu devia fazer, então estava ali uma coisa misturada com as outras e não estava bom. Mas quando eu comecei a levar isto mais a sério e a abrir uma reunião no Zoom e dar orientação e perceber que estava a gerar muita clareza para a outra pessoa e muita transformação, às vezes numa hora só, eu comecei a perceber que aquilo me dava muito gozo fazer e percebi que quando eu dei por mim eu estava a levar isso para a minha vida pessoal também. Então eu chegava à cabeleireira e estava a dar orientações de negócio à cabeleireira, ia fazer as unhas e estava a dar orientações de negócio à pessoa que estava a fazer as unhas. E depois sempre foi muito de questionar. Então se a pessoa me diz, porque eu estou, não sei como é que é de fazer, ou não sei se já tenho um negócio, mas está no presencial e não sei se queria no digital, se é para o digital, e eu começava a fazer muitas perguntas. E porquê é que não faz isto? Porquê é que não faz aquilo? E isso é uma coisa que acontece até hoje. Então, eu posso dizer que ontem fui fazer a depilação e era uma pessoa nova, uma técnica nova, e ela estava a fazer algumas perguntas, perguntando o que é que eu fazia e tal. E eu disse mais uma vez que tenho uma empresa de marketing, e depois ela estava-me a dizer: que eu, além disto, eu faço também brigadeiros e alguns doces assim para vender. Eu disse, tens um perfil no Instagram? Ela disse, não, porque eu não sei tirar fotos, eu acho que não vai ficar bem. Eu disse, mas isto pode aprender tudo de forma gratuita no YouTube, no TikTok, é muito fácil nós aprendermos essa parte de fotografia, imagem, como compor cenário e tudo. Então, é uma coisa que eu levo até hoje e que eu amo fazer. Portanto, se eu conhecer alguém que tem um negócio e se a pessoa puxar por esse assunto, eu vou solta mesmo, eu vou fazer perguntas, eu já vou dar orientações, já vou perguntar porque é que a pessoa não está a fazer isto ou aquilo. Então, é mesmo algo muito natural em mim. Eu adoro falar sobre empreendedorismo, nós também criamos o nosso podcast, o Business Labs, por causa disso, porque eu, mais do que falar sobre a parte mais técnica do negócio, eu adoro ajudar as outras pessoas a poderem soltar ali as ideias, tirar as ideias do papel. Então eu acho que nesse caminho eu fui-me apercebendo que isto era algo muito, muito natural, que eu fazia de uma forma muito espontânea, sem sequer pensar, e só depois é que pensava, se calhar não devia tipo, estar a fazer essas perguntas ou estar a intrometer-me nisto, mas é muito natural para mim. Normalmente as pessoas aceitam super bem e acabam por agradecer porque ficam com outra visão. Então eu amo fazer isto. Hoje adoro, sobretudo, dar mentoria em grupo. Sinto que é muito mais rico, apesar de nós termos sempre sessões individuais no Impulso também, nós damos muito valor a estes encontros em grupo porque nos conseguem fazer olhar para vários negócios ao mesmo tempo, há muita troca entre as mentoradas também, então é muito rico nós podermos ter essa troca com elas e percebermos que estamos a gerar resultados para vários negócios ao mesmo tempo, que às vezes são de nichos, às vezes não, sempre são nichos muito diferentes, às vezes nichos que até eu nunca pensei que aquilo fosse ser uma coisa escalável, mas depois nós percebemos que com a experiência da pessoa, com o conhecimento da pessoa, nós conseguimos levar aquilo a outro nível. Então, pronto, acho que é mesmo o meu maior propósito e sinto que isso passou para outras áreas da minha vida, não só a mentoria e a consultoria em si, como eu estava a dizer, mas os eventos, as palestras, o podcast, acho que nos trouxe muito
Depois passei isso ao Sérgio também, ele hoje adora, ele diz, o que eu gosto mais de fazer é consultoria, porque ele absorveu muito isso e percebeu que também era uma coisa muito natural dele. Então, nós somos esse casal que vai estar sempre a falar sobre negócios e sobre ideias diferentes e acho que também corre tão bem este empreender em casal por causa disso. Faz sentido, não é? Porque como está a correr bem também a vossa experiência, também faz sentido, não é? Que vocês estejam alinhados e que vocês também gostem de fazer as mesmas coisas e se sintam também que têm esse propósito de chegar a outras pessoas e ensinar e partilhar com elas o vosso conhecimento. Então, nós já fomos aqui falando sobre estes ajustes todos que a tua vida de empresária, de empreendedora, no fundo tiveram que acontecer, esses ajustes, não é? Mas como é que é a tua relação com a mudança? Porque nem sempre as pessoas gostam desse crescimento pessoal, desse desenvolvimento, dessa evolução. Como é que é a tua relação com a mudança? Olha, eu acho que reajo muito bem à mudança, acho que é uma coisa que sempre fez parte da minha vida e mais depois de eu sair do secundário, de ir para a faculdade, eu comecei numa licenciatura diferente, antes de ir para jornalismo. Então eu sabia que queria uma coisa que tivesse relacionada com comunicação, mas eu adorava esta parte empresarial de negócios e tal. Isso já me acompanhava há muito tempo. E eu vi que havia uma licenciatura aqui no Porto que era comunicação empresarial. Portanto, aparentemente seria o ideal para aquilo que eu queria. E efetivamente, eu estava a gostar muito da licenciatura, fiz o primeiro ano completo, só que no segundo ano houve uma alteração no plano da licenciatura. E aquela alteração ia permitir-nos fazer um grande upgrade, porque o curso ficava muito mais completo. Só que a faculdade não deixou que os alunos que já tinham feito o primeiro ano fizessem essa adaptação com equivalência e tudo. Então isso deixou-me muito frustrada. Eu pensei, pronto, se calhar não é por aqui, e eu percebi que não estava a funcionar como eu imaginava, o curso estava a deixar. Eles basicamente começaram a deixar o curso antigo um bocadinho de lado, então não estava a funcionar muito bem. Então eu pensei, bom, e nesse cedo, eu ainda sou novinha, eu entrei para a faculdade logo quando fiz 18. Aliás, eu ainda nem tinha 18, fiz depois que eu faço anos em outubro. Portanto, eu tenho tempo para mudar de rota, tenho tempo para alterar este caminho. E comecei a procurar outras opções, mesmo de cancelar a matrícula, comecei a procurar outras opções, e percebi que havia uma licenciatura em Coimbra, que era jornalismo e comunicação. O plano do curso, a nível de comunicação, fazia bastante sentido, nós tínhamos algumas cadeiras que me agradavam, apesar de não ter nada relacionado com marketing nem a parte de gestão mais empresarial. Então, pronto, eu decidi ir para trancar, não é? Fechar, cancelar a minha matrícula aqui no Porto e fiz outra vez o exame de admissão do secundário, que neste caso eu fiz filosofia, que era a minha melhor nota, e eu precisava de uma boa nota para entrar. Então aí foi uma altura de muitas mudanças na minha vida. Entretanto, ao mesmo tempo, meus pais estavam a divorciar-se, nós estávamos a mudar de casa, portanto, foi ali uma série de coisas que aconteceram naqueles anos em que eu estava a mudar de faculdade, em que eu estava a adaptar-me a uma nova realidade, e foi uma série de mudanças ao mesmo tempo, e eu percebi que, ok, eu até sei lidar com isto e sou capaz de o fazer. Quando eu criei o meu negócio, eu sabia que isso ia acontecer ao longo do tempo, não é? Por mais que nós consigamos estabelecer as nossas regras, estabelecer os nossos horários e consigamos ter muito mais controle sobre o nosso percurso, as mudanças vão acontecendo às vezes, pronto, não estamos à espera e surgem desafios, surgem obstáculos, nós precisamos de alterar o caminho, alterar a estratégia e tudo. E eu sinto-me bastante bem em relação a isso. Inclusive, um dos objetivos para 2025 foi precisamente fazer outra vez uma mudança aqui a nível de posicionamento, que apesar de não ser tão perceptível como o que eu fiz em 2023, nós estamos a trazer muito mais o meu lado pessoal, muito mais conexão, bastidores.
e isso é desafiante sempre, não é? Porque as pessoas estão habituadas a ver-me num registro e eu agora estou a trazer outro a nível de comunicação mais próxima, mas é algo que eu sinto sempre que me faz bem. Entusiasmo-me poder mudar o caminho, mudar a rota, principalmente quando eu percebo que é algo que faz falta. Se é algo que eu sou obrigada a fazer, obviamente custa-me mais, mas eu não sou tão resistente. Mas efetivamente, quando eu percebo que faz todo o sentido ir por aquele caminho, mesmo que implique uma grande mudança, eu reajo muito bem a isso. Portanto, acho que a minha relação com a mudança é boa e que eu até procuro a mudança algumas vezes para ter este estímulo. Sim, eu também, eu reconheço-me nas tuas palavras, de facto também gosto dessas situações de mudança, também os desafios que vão aparecendo e que tu não controlas e que tens que só lidar com eles, não é? Também Exato. tento geri-los de uma forma bastante até otimista e positiva, portanto revejo-me nas tuas palavras também nesse sentido. Perfeito. Então, nós estamos aqui a terminar esta nossa primeira parte da conversa, digamos assim, mas eu tenho aqui uma última questão que é: que desafios ou que oportunidades tu gostarias de abraçar num futuro próximo? Então, há alguns planos para Uhum. este ano. Algumas coisas eu já comecei a fazer. Eu queria muito, em 2025, trazer mais o meu negócio para o presencial e nós já começamos a fazer isso. Uma das coisas eu divulguei mais ou menos publicamente, que foi um brunch que vai acontecer agora no dia 28 de março. Eu comecei a pensar nesta ideia de trazer mais networking e mais proximidade também com as pessoas que me seguem, nem sempre com as pessoas que são minhas clientes ou são minhas alunas. Então, esta é uma vontade que nós temos para este ano, que queremos realmente fazer acontecer, idealmente todos os meses. Fazer um encontro de empreendedoras, algo mesmo intimista, portanto, pensamos aqui até às 20, 30 pessoas, para que consigamos conhecer as pessoas que estão do outro lado e também dar-nos a conhecer como pessoas e não só como profissionais. Isso é um grande objetivo que nós temos, e que pretendemos expandir a partir do momento em que tivermos o nosso escritório. Também é uma coisa que está em andamento, portanto, vai ser para este ano. Nós queremos fazer formações presenciais, tanto eu sozinha como só o Sérgio, mas algo que abrace realmente o nosso ecossistema como empresa. E isso era uma coisa que eu já tinha pensado há muito tempo, mas que eu sabia que ia existir um momento certo para fazer aquilo. Então, nós em 2024 fizemos dois grandes lançamentos, que foi o Business Lounge, o podcast, e o nosso evento presencial, que foi assim uma coisa que eu nunca imaginei poder fazer. Correu muito melhor do que o que nós estávamos à espera. Portanto, este ano, além de termos mais uma edição do evento, vamos ter então esses encontros e depois, em maio, também já temos agendado e fechado um encontro só com as nossas mentoradas, algo um bocadinho mais também com conversa e com conteúdo, algo mais avançado, mas que me faz muito sentido trazer. Sempre que nós temos momentos presenciais com elas, nós tentamos ao longo destes anos ir fazendo almoços de mentoradas tanto em Lisboa como no Porto, que são assim as principais cidades. E percebemos sempre que traz muita proximidade, traz muita conexão e que nós conseguimos entrar ainda mais a fundo no negócio delas porque existe essa abertura. Então, em termos de desafios como empresa para este ano, nós temos essas ideias que já estamos a implementar, é algo que nos está a dar muito prazer fazer e que adoramos. E depois, a futuro próximo, eu, se pensar assim a 5 anos, num prazo de 5 anos, eu gostava muito de ter uma vertente diferente no meu lado empreendedor. Eu gostava de fazer coisas novas, mas eu gosto muito de pisar em terra firme, portanto, ter consciência daquilo que estou a fazer e fazer uma coisa de cada vez. Então, eu tenho muitas ideias na gaveta a nível de negócio, coisas diferentes, mas para já não é algo que eu me queira focar, porque efetivamente quero muito consolidar a empresa. Também
queremos ser pais em breve, portanto é algo que vai exigir muito de nós pessoalmente e que eu sei que não vai permitir que façamos tudo ao mesmo tempo. Então eu acho que revelando assim os nossos planos para 2025 são esses, trazer muito mais a empresa para o presencial. Eu acho que são excelentes planos e obrigada também por teres partilhado aqui connosco, Não. sobre eles. É sempre bom saber também essas evoluções, naturalmente. Sim, sim, E agora claro. chegamos a uma parte da nossa conversa que vai ser muito difícil e muito dura e que as pessoas têm sempre muito medo. Que são aqui umas questões que são comuns a todas as conversas que eu vou tendo. E estás preparada? Estou preparadíssima, preparei-me. Então vamos lá, vamos lá. Primeira pergunta. Fala-me de uma coisa que aches incrível. Foi difícil? Ok, Uhum, escolhi só uma. Mas como tu tinhas várias opções ali no briefing que me deste, eu escolhi um sítio uhum. que foi a viagem que fizemos agora no final do ano, que foi para Roma. Eu queria visitar a Itália há muito tempo, era assim um dos países que estava no meu top de prioridades e estava programado, curiosamente, nós irmos para a Itália na nossa lua de mel. Nós íamos fazer a Itália e a Grécia. Um, Só que depois, como bons empreendedores, nós decidimos que a seguir ao casamento não era uma boa altura para fazermos a nossa lua de mel. Já tínhamos estado aquele ano muito envolvidos no casamento, estávamos com muitas ideias para o negócio, então nós deixamos isso para depois. Nós casamos em setembro de 2023 e fomos agora fazer a lua de mel, uma parte. Fomos uma semana para Roma em dezembro e efetivamente foi um sítio que eu me apaixonei e eu me imagino super a morar porque a arquitetura é maravilhosa, é uma das coisas que eu mais aprecio nos sítios que eu vou. Não só outros países, mas mesmo aqui em Portugal eu reparo muito nessa parte da arquitetura. É muito envolvente, as pessoas são bastante queridas, a comida é maravilhosa, não é? A minha comida preferida é italiana, portanto eu sou suspeita para falar, mas efetivamente foi um sítio que me apaixonou em todos os sentidos, é um espírito completamente diferente. E depois, a história do próprio lugar também nos faz avaliar muita coisa na nossa vida e pôr em perspectiva o quanto nós somos pequeninos à beira de algo tão grande que aconteceu ali. Ver todas aquelas ruínas é muito, muito mágico. Portanto, acho que teve aqui, foi uma das primeiras coisas que eu pensei e que achei que seria o melhor para trazer, porque efetivamente, a quem nos está a ouvir, se tiverem a oportunidade, visitem Roma, porque acho que se vão apaixonar também. É daquelas viagens que eu tenciono fazer num curto, médio prazo, porque também como tu tenho esse fascínio pela Itália e pelo Vaticano e coisas do género, porque gosto muito também desse mundo e desse ecossistema. Mas acho que sim, acho que vou também anotar essa recomendação de Roma para Acho não que me vais esquecer amar. de. Eu acho que sim, eu acho que Se sim, acho que quiseres, depois a eu, Itália tem eu sítios digo-te onde é que incríveis. ficamos. Ah, sim, 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 agradeço essas recomendações porque dão sempre jeito. Sim, E olha, onde nós comeste ficamos, também. eu posso dar-te tudo, nós ficamos num sítio que fica a 5 minutos a pé do Coliseu, portanto é muito bem localizado. O sítio mais longe para onde nós fomos foi o Vaticano. Tivemos de fazer uma viagem de mais ou menos meia hora de carro, porque a cidade em si tem muito trânsito, Uhum. ali a zona central, mas acho que vais amar, depois eu passo disso, sem problema nenhum. Ah, agradeço muito, agradeço muito. Olha, próxima questão difícil, uma inquietação que tenhas. Também foi complicado, mas essa foi mais fácil do que a primeira, porque é uma coisa que eu tenho sempre muito presente, que é a ideia de melhoria contínua. Eu tenho muito medo de ficar estagnada no negócio, e na vida no geral. Obviamente tenho sempre esta ambição presente, mas no negócio estagnar no sentido de não é tanto de eu não conseguir escalar ou faturar mais, é mais de não conseguir gerar resultados para quem está na mentoria, que é o nosso principal foco hoje. Então
eu tenho sempre muito esta vontade de melhorar, de trazer aulas novas, trazer estratégias novas, testar para depois levar para elas, implementar rotinas que permitam que elas tenham mais resultados. Então, eu tenho sempre muito esta vontade de fazer mais e melhor no meu negócio. Eu levo muito a fasquia para mim própria. A nível de qualidade daquilo que entrego, a nível da excelência com que entrego e da experiência que eu consigo proporcionar. Então, nos mais mínimos detalhes, isso foi uma das coisas que eu fiz de forma muito intuitiva e que depois também percebi a falar com as pessoas que estiveram no evento presencial o ano passado, que tudo estava muito pensado de forma detalhada. Eu fiz toda a decoração sozinha, pensei na decoração sozinha e no merchandising, em tudo o que nós íamos entregar nos kits. E depois, quando vi o resultado final, realmente percebi que era uma coisa que fazia muito parte de mim e daquilo que eu trago para a marca, mas que fazia parte também desta entrega sempre de excelência que eu quero fazer. Então agora, por exemplo, isto está a ser uma preocupação porque para o evento em Lisboa eu não estou a encontrar o sítio ideal que eu gostaria, ou com a iluminação natural, ou com a natureza, ou com isto e aquilo. E às vezes são coisas que as pessoas não vão reparar, porque todo o ambiente vai ser criado para que elas tenham uma experiência incrível na mesma, mas para mim o facto de não ser o ideal está-me a deixar preocupada. Então eu trouxe aqui esta inquietação para as pessoas perceberem que mesmo alguém que aparentemente já tem um negócio consolidado, já tem sucesso, já tem bons resultados, ainda assim há sempre alguma coisa que está ali a incomodar-nos. Sim, sim, faz sentido, porque de facto não há coisas feitas à medida e tu tens que procurar também o que mais enquadra naquilo que tu queres, naturalmente. Faz todo sentido, sim. Totalmente. Exatamente. Olha, terceira pergunta difícil, que eu não sei se é difícil para ti porque não conheço muito bem essa tua vertente, que é a recomendação de um livro. Eu não sei se tu és uma leitora assim ávida, se és uma leitora esporádica. Sou, sou muito esporádica, infelizmente. Um, e ultimamente tenho estado pior Hum. nesse meu hábito. Eu amava ser a pessoa que consegue, para se distrair ou no final de um dia cansativo, ir ler, mas eu não sou essa pessoa. Ler é uma coisa que eu faço porque sei que é bom para mim, mas que eu não faço por prazer ou porque é uma coisa que me vai relaxar ou descansar. Então, todos os livros que eu tenho lido, desde que comecei a empreender, praticamente, são livros mais técnicos ou de desenvolvimento pessoal, que são livros que normalmente são aborrecidos, não é? Mas eu tenho tentado, também tenho uma dificuldade aqui na questão da leitura. Antes de revelar qual é o livro que eu trouxe, eu tenho uma dificuldade que é, eu fico muito frustrada quando começo a ler um livro, não gosto, eu fico frustrada se tenho que parar de ler, com a ideia de começar e não acabar. Mas eu estou a tentar implementar isso na minha vida porque estava-me a fazer mal eu querer obrigar-me a ler um livro que eu não estava a gostar. Então, este ano, comecei por ler um livro assim, que não me estava, que foi o Deep Work, que é um livro muito conhecido, mas que eu não estava a conseguir avançar. E agora estou no processo, estou mais ou menos a meio de outro livro, que é mais de desenvolvimento pessoal, então traz muitas reflexões, mas não avança muito. E começa-me a deixar nervosa. Então, o livro que eu trouxe foi um livro que eu achei muito prático, muito fácil de ler, muito intuitivo e que traz vários insights. Eu não tenho aqui porque está no escritório de Sérgio, mas chama-se A Regra 10x. E é um livro que fala muito sobre o quanto nós nos empenhamos nas nossas ações, nas ações que fazemos, nomeadamente no negócio, porque é uma coisa que fala, é um livro que fala bastante sobre negócios. Então ele traz muito a ideia de que para nós conseguirmos alcançar um determinado objetivo, o objetivo que temos que definir anteriormente é 10 vezes acima desse nosso objetivo de base. E então eu tenho aplicado isso. Nós começamos a trazer muito também isso para o negócio depois de eu ler o livro, que foi mais ou menos em novembro do ano passado. E temos percebido que efetivamente, quanto mais alta nós formos a fasquia, mais nós vamos atrás e nos esforçamos para realmente conseguir cumprir. E quando nós nos acomodamos
porque esta meta já é boa e já é suficiente, nós realmente não vamos atrás de fazer mais. E este livro trouxe-me aqui muito boas reflexões, esta é só uma delas, mas eu recomendo mesmo para quem tem negócios, ler este livro. Não é chato, não é um livro técnico, em demasia, não traz muitos estudos, que eu odeio essa parte. Eu fiquei traumatizada com os artigos que tive que ler durante a faculdade, portanto, eu não gosto de livros que trazem muita coisa científica e artigos e tudo mais, mas este livro é bem leve, então foi este que eu trouxe, A Regra 10x. Vou apontar na minha lista de leituras porque não conhecia e fiquei curiosa. Fiquei muito curiosa. Acho que vais gostar. É bem, é fluido, não é aquele livro Hum, chato e também não é muito grande, que eu também ok. não tenho muita paciência para ler livros muito grandes. Livros muito grossinhos, a Vera não gosta. Não, 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 não sou essa pessoa. Olha, só fazer aqui um à parte, por causa daquilo que estavas a dizer, estavas a falar disso de começar a ler um livro e parar porque não se está a avançar ou algo do género. Eu, em breve, o vídeo que eu estou a falar vai ser depois da nossa conversa, portanto posso dizê-lo aqui. Eu vou partilhar um vídeo também no canal do YouTube, tenho estado a tentar também mantê-lo um bocadinho mais nutrido. E vou partilhar um vídeo exatamente sobre isso, porque era algo que me deixava muito pouco descansada aqui no meu coraçãozinho, que era eu começar a ler um livro, não necessariamente um livro técnico, mesmo um livro de ficção. Eu começava a ler e chegava, por exemplo, logo às vezes nas primeiras 50, 100 páginas e não conseguia avançar. E aquilo deixava-me muito frustrada e ficava mesmo triste porque, então, mas toda a gente fala bem do livro e eu não consigo avançar, como é Exato. que é isto? Não é? E eu ficava mesmo chateada. E houve um dia. Alguém que me disse assim: Olha, há tantos livros para ler que seria uma pena tu ficares presa nesse. Passa para outro, há tanta coisa boa para ler. E aquilo meio que apaziguou o meu coraçãozinho. Portanto, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Já estava Boa. planeado e agora que tu falaste, eu lembrei-me novamente sobre esse tema, porque eu acho que é importante falarmos sobre isso, que de facto os livros não têm que fazer sentidos para todos. E nós podemos perfeitamente deixar a leitura pendente ou pegar numa próxima ou nunca mais pegar, porque de facto há tanta coisa boa para ler que não precisamos de sofrer com isso. Está constantemente nisso, mas sabes que eu acho que este, esta minha frustração vem muito da minha vontade de dar check nas coisas. Eu sou a Uhum, pessoa uhum. das listas, extremamente metódicamente organizada. Então, se eu começo a ler um livro e não termino, eu sinto que nunca vou conseguir dar check. E isso deixa-me ali em ansiedade. Mas concordo muito contigo que é um livro pode ser muito famoso, mas não fazer nenhum sentido para nós. Eu já li livros quando era mais nova, sobretudo, que naquela altura não fazia sentido para a minha vida e que eu achei extremamente aborrecido, só porque estava em alta. Então eu Uhum. quero cada vez mais, e é um exercício interno mesmo para eu fazer, parar de ler os livros, nem que seja tipo, li 10 páginas, não está a fluir, ok, depois eu pego neste ou não volto a pegar. E hoje temos muita facilidade em ter acesso a livros, seja novos, seja em segunda mão. Há tanta facilidade em ter acesso a isso, portanto, vou seguir essa tua ideia também. Gostei. A mim Vou adotar trouxe-me para a minha alguma vida. paz. Acho que vai trazer para mim também. A mim trouxe. Olha, então, última questão difícil. Uma aprendizagem, uma nota, uma dica que tenhas aprendido a nível profissional e que tu achas que faz sentido partilhar com as pessoas. Eu trouxe uma coisa que tem a ver com empatia. Acho que é difícil hoje nós encontrarmos profissionais, sobretudo nas áreas de negócios, de empreendedorismo, marketing, que se consigam pôr no lugar do outro, no sentido de perceberem, um, deixa-me ver como é que eu posso dizer isto, no sentido de perceberem se é o momento certo para aquela pessoa avançar para um serviço ou para outro ou para nada. E eu fui desenvolvendo isso muito ao longo do tempo, e pondo sempre as pessoas em primeiro lugar. Então eu faço muito esse filtro e esta semana voltou a acontecer isso e eu senti que era uma coisa boa para trazer. Porque uma das pessoas que fez mentoria comigo no passado, eu acho que foi em 2022, não tenho a certeza, um, ela fez consultoria e eu entreguei-lhe um plano e ela enviou-me uma mensagem no Instagram
do nada, já não falávamos ao tempo, e ela disse: Ah, Vera, eu na altura tive uns problemas, não consegui implementar, e eu queria fazer outra consultoria contigo para perceber como é que eu posso implementar e tudo. Aquele negócio não estava a funcionar. Só que, assim, a pessoa nem tinha ideia do negócio que ela queria levar para a frente, ela só tinha uma vontade de empreender, nem sabia bem em quê. E se eu. Hoje a minha consultoria custa 250 euros por uma sessão. Se eu fosse vender isso para a pessoa, eu sei que não ia conseguir tirá-la daquele sítio e ela ia voltar a pagar para não implementar, porque ela não tinha a base daquilo que queria fazer e eu não posso decidir pela outra pessoa qual é o negócio que ela vai criar. Então eu dei uma orientação ali por mensagem, disse que ela precisava primeiro de identificar exatamente o que é que ela queria fazer e ter ali alguma estrutura antes de pensar em investir em alguém para ajudar. E isso é uma coisa que eu tento sempre fazer, colocar-me sempre no lugar do outro, perceber mesmo se qual é o momento daquela pessoa, qual é o contexto, mesmo quando a pessoa já está em mentoria. Às vezes há pessoas que conseguem, porque têm disponibilidade, porque não têm filhos, porque o negócio está noutro nível, porque têm capacidade de investimento, conseguem alavancar o negócio muito mais rápido e dedicar-se muito mais a ele. Isso é ótimo, mas eu também tenho mentoradas que têm 3 filhos e que têm pouquíssimo tempo disponível. Então eu tento sempre fazer um plano individual de acordo com aquilo que também é a rotina delas, para elas não se sentirem sobrecarregadas. Uhum. Então eu acho que isso é uma aprendizagem muito importante na nossa vida, no geral, não é? Eu sempre tive esta característica a nível pessoal, mas no negócio eu tenho tentado implementar cada vez mais esta ideia de sermos empáticos e de nos colocarmos no lugar do outro, um, porque isso também faz com que a pessoa desenvolva confiança em nós e saiba que nós não vamos tentar vender-lhe alguma coisa a qualquer custo. Acho isso muito incrível, de facto. E sinto que às vezes no digital há essa falta de, não só nisto dos negócios, noutras circunstâncias também, há essa falta de empatia, de perceber que o outro pode não estar exatamente com os mesmos sapatos do que nós, e Exatamente. isso é muito bom ouvir também. É muito bom ouvir. Obrigada por essa partilha. Fico feliz por saber disso. Queria trazer uma coisa que fosse impactar, portanto, espero que faça sentido também para as pessoas que estiverem a ouvir. Sim, eu tenho certeza que sim. Olha, muito obrigada por todas as partilhas. Foi uma conversa muito boa. Muito obrigada também Ok. por teres dito que sim a este convite. Eu fico muito feliz aí por esse convite. Eu sei que tu já me acompanhas há algum tempo e foi um prazer fazer parte. Espero que faça sentido mesmo tudo o que eu trouxe para as pessoas que estiverem do outro lado e que possa dar-lhes algum insight ou mudar um bocadinho a forma delas pensarem, alguma das partilhas que eu trouxe. Muito obrigada. Ora, essa, tenho a certeza que vais trazer certamente esses insights e essas mudanças às vezes de chip que fazem falta. E obrigada por Fico isso. feliz. Até breve. Obrigada. Até breve. Um beijinho. Beijinho, até breve.